Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes. São Paulo. Paulo do Vale. Vamos lá, voltando aqui para os donos da bola da Rádio Bandeirantes, bet7.com.br, não tem para ninguém. Essa aqui, bet7 não, desculpa, vem para 7K. Era bet, agora é 7K. Por sinal, 7K arrebentando a boca do balão pra gente mostrar para vocês aí, todo mundo ligado aqui, que é a nossa patrocinadora. Em relação ao Corinthians, daqui a pouco o Luiz Fabiano em mais informações, o Santos também, para que a gente possa falar. E aí vem o São Paulo, que tem 6 empates, o Lucas que voltou a jogar, sim, né? O Oscar que não voltou, o Ferreirinha que perdeu o pênalti. Quais são as visões do São Paulo em termos do brasileiro e da Sul-Americana, hein? Libertadores amanhã, 7h, São Paulo e Alianza Lima. Só uma correção aqui, eu falei de altitude, mas não tem altitude em Lima. O São Paulo foi antes para preservar mais os atletas, né? Até dar mais tempo de descanso para que pudesse treinar hoje. E por isso São Paulo viajou ontem para Lima, onde joga amanhã, 7h. Com boas notícias, né? O Pablo Maia se machucou em fevereiro e passou por cirurgia alguns dias depois. Muita gente esperava que o retorno do Pablo Maia seria só do segundo semestre para frente e ele teve uma recuperação muito boa e rápida. Volta a ficar à disposição do técnico Luiz Ubeldia, claro, aos poucos vai recuperando a forma física. Então amanhã estará no banco de reservas o Pablo Maia. Quem deve estar no banco de reservas de novo, e você disse aí, craque Neto, é o Lucas Moura, né? Ele entrou no segundo tempo contra a equipe do Fortaleza. O próprio jogador admitiu aí, né, estar sem ritmo de jogo, que é natural. Foram praticamente 2 meses afastado dos gramados, mas o Lucas Moura está à disposição do Zubeldia para o jogo de amanhã, assim como Arboleda. O Marcos Antônio ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, cumpriu suspensão. O Enzo Dias também. Os dois devem retomar a titularidade amanhã. Grupo apertado, São Paulo tem 7 pontos, lidera, e o Alianza Lima tem 4, ou seja, é um jogo bem importante aí para o tricolor paulista trazer um resultado lá do Peru. Um provável São Paulo de Rafael no gol, acredito que 3 zagueiros com Arboleda, Alan Franco e o Juan. Pelo lado direito, o Cédric, que descansou contra o Fortaleza. Lado esquerdo, Enzo Dias. Meio de campo com Alisson e Marcos Antônio. Mais à frente, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Um provável São Paulo para amanhã. E o Oscar, o Calheri, qual é a visão que tem o São Paulo? Vai contratar, não vai? Porque se você fica sem o Calheri, certo? Que é um jogador, toca no Calheri que é gol. Às 7 horas é o horário... Isso, 9h tem a exibição da Voz do Brasil. Importante demais. Não vai ter contratação, fica por elas mesmo, ninguém fala absolutamente nada de repor. O São Paulo, na verdade, tem uma dificuldade hoje que todos os times enfrentam, que é a janela fechada, que só abre agora para a disputa do Mundial. Teria de ser alguma oportunidade aí de atleta sem contrato, sem vínculo, aí o São Paulo conseguiria contratar. Não existe aí uma urgência, até porque o São Paulo tem o André Silva hoje como artilheiro do time, tem o Luciano, que pode fazer essa função, né, um pouco mais próxima do gol, e tem o Rian Francisco, que aos poucos vai aparecendo mais na equipe do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo está mais preocupado em conseguir renovar e manter principalmente o Marcos Antônio, né, que é um bom volante que tem contrato Ele até o meio do ano. Não é. Pertence a Lazio da Itália, custa 4,3 milhões de euros, esse valor já está fixado. O São Paulo seria obrigado a comprar o Marcos Antônio se ele tivesse atingido algumas metas dentro de campo, que não aconteceu porque no ano passado ele jogou muito pouco. Vem jogando bastante aí nos últimos tempos, mas não o suficiente para que o São Paulo fosse obrigado a comprar. O que é bom para o São Paulo no sentido de conseguir negociar um outro tipo de contrato com a Lazio, porque... mesmo que parcelando esse valor, e existe a intenção da Lazio em receber em 3 vezes esse pagamento, o São Paulo no momento, até por essa questão de fluxo de caixa, na semana passada o balanço foi divulgado, né? Um déficit de mais de 250 milhões do ano passado, chegando a proximidade de 1 bi na dívida do São Paulo. Então, de alguma forma, o São Paulo não consegue estancar essa questão. Por mais que o Júlio Casares prometa
que existe aí a possibilidade, né? A possibilidade não, ele garante que o São Paulo vai receber em ativos aí, né? Coisa de mais de bilhão, mas mesmo assim, o momento do São Paulo ainda desperta uma preocupação em todos e por isso o Tricolor tenta algum outro tipo de negociação com a Lazio. E Oscar? O Oscar deve estar à disposição no final de semana contra que a ele equipe teve, do esse Zé Ruela Palmeiras. Teve uma lesão muscular na coxa, né? Uma lesão Coxinha? Na coxinha. E Exatamente. na coxinha? Você teve muita lesão na coxinha, craque Neto? Não. Não tive muitas lesões, não. Muito pouco. Insignificante. Do que se treinava errado e do que eu jogava, né? Que não dá nem pra comparar os caras comigo, né? Diga-se de passagem. Muito menos com o Pita. E a Ponte Preta? Ponte Preta ganhou de novo. Ganhou do Anápolis no final de semana. Eu vi você trabalhando. E o Guarani ganhou ontem. Eu sei. Perguntei da Ponte. Você veio trabalhar de agasalho da Ponte. Vim trabalhar de agasalho da Ponte. E aí? Eu fiquei muito feliz ontem com a vitória do Guarani, né? Que se recuperou dentro da Série C. Precisa, Com né? o Marcelo Fernandes, trocou de Por treinador. sinal, 19 jogos sem segundo turno, né? Exatamente. É direto, né? Acho que é o quarto. Acho que perdeu 3 e ganhou 1. Isso, exatamente. Se eu não estiver errado. Isso. Como é que tá a Ponte Preta? Ponte Preta é a segunda colocada com 10 pontos. Tá bem. Tá bem. E o Ituano é o líder com 10 também. Pô, que golaço do Neto Berola, hein? Nossa, golaço. O interminável Neto Berola. Os times Ponte e Ituano se enfrentam nessa rodada, então é duelo de liderança. Que coisa feia pra nós, né? Nossa, a Série C é uma tristeza, cara. Não é? Nossa, é uma tristeza. Pô, Guarani, Ponte Preta na Série C. Não dá nem pra comemorar Cara, quando faz ninguém gol. foi preso. Ninguém se responsabilizou. Ninguém sabe o balanço. Ninguém sabe os jogadores que são contratados. Duas equipes que foram primordiais para São Paulo, para Corinthians, para Santos e para Palmeiras. Que vergonha. Vergonhoso.